Oi pessoal, aqui é o Dr. Jairo Bauer, eu mesmo, e esse é o podcast do Fala Aí, um programa que toda semana responde a 6 dúvidas, 6 perguntas dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores sobre saúde, sexualidade e comportamento. Quer a sua dúvida respondida? Então escreve pra gente no @JairoBauerOficial ou então no nosso site drjairo.com.br. Manda sua dúvida, a gente seleciona e você pode ouvir aqui mesmo. Valeu! E olha só a dúvida da Diana. Doutor, por que algumas mulheres ficam sem menstruar mesmo sem estar grávida? Diana, você traz um ponto muito importante de uma situação que a gente conhece como amenorreia. Então, quando que as mulheres têm amenorreia, que é uma ausência da menstruação ou intervalo de pelo menos 90 dias entre os ciclos menstruais? Quando que isso acontece? Além da gravidez, obviamente, como você disse, você não está grávida, e além da menopausa, quando a mulher deixa de menstruar de uma maneira definitiva, em alguns momentos da vida, qualquer mulher pode enfrentar um período de amenorreia. E, normalmente, essa amenorreia pode estar acompanhada de alguns outros sintomas, como queda de cabelo, dor na região pélvica, dor de cabeça, questões com a mama e até o aparecimento de acne, que são as espinhas. E quais são as principais causas de amenorreia? Por exemplo, o uso contínuo de anticoncepcionais, dificuldades ou problemas no sistema reprodutor, alterações dos hormônios produzidos pelos ovários, como no caso dos ovários policísticos, estresse, transtornos alimentares ou excesso de atividade física. A gente sabe que muitas atletas, principalmente as de alta performance, elas acabam produzindo algumas substâncias que inibem o eixo hipotálamo, hipófise, ovários, que é o eixo que controla os ciclos menstruais das mulheres. Portanto, se você está enfrentando uma fase de amenorreia e não está grávida nem na menopausa, vale a pena você procurar um médico para ele tentar identificar as causas e para que juntos vocês possam pensar nas melhores formas de tratamento. Tá bom? É isso aí. E olha só a dúvida do João. Doutor, tenho HIV e tomo remédio para ansiedade e depressão. Ando muito irritado e com pior da vida sexual. O que fazer? João, todo mundo que trata ansiedade e depressão, independente de ter o HIV ou não, pode enfrentar algumas fases em que há uma piora dos sintomas. E por que isso acontece? Às vezes porque o medicamento não está tendo o efeito adequado, às vezes porque você precisa de um aumento de dose, às vezes porque alguma coisa no seu dia a dia aconteceu e causou um estresse adicional à sua saúde mental. Então tudo isso pode fazer com que durante o tratamento de ansiedade e depressão as pessoas possam ter algumas descompensações. E aí é fundamental que se converse com o médico, com o psiquiatra, para que ele possa fazer um ajuste de dose ou até a troca do medicamento. Irritação, dificuldade de concentração, tristeza são alguns sintomas de que a depressão pode não estar sendo tratada da maneira adequada. E a piora na vida sexual pode ser tanto pela piora na depressão como efeito colateral de alguns dos remédios que você está usando. Para resolver tudo isso, é fundamental que você converse com o psiquiatra, faça uma consulta para que ele possa proceder aos ajustes necessários. Tá bom? Boa sorte! E olha só a dúvida do Simão. Doutor, é verdade que se o homem não se masturbar ou ficar muito tempo sem ter uma relação sexual, o pênis dele pode atrofiar por desuso e diminuir de tamanho? Eu estou sem sexo desde o início da pandemia em isolamento total. Simão, não é verdade, não tem o menor sentido isso que você está contando pra gente. Mesmo sem se masturbar, mesmo sem fazer sexo um tempão, o pênis não vai atrofiar por desuso e muito menos diminuir de tamanho, tá? Então isso é uma lenda. Não acredite nessa história. Você lembra do Lamarck e da lei do uso e desuso que a gente aprendia na biologia? Essa teoria toda do Lamarck foi abandonada e a gente começou a acreditar há muitos e muitos séculos na teoria do Darwin. Então essa história do uso e do desuso não procede. Ou seja, se você ficar sem usar seu pênis por um tempo, quando você voltar a se masturbar ou ter uma vida sexual, ele vai alcançar o tamanho habitual. Ou seja, o tamanho do pênis não tem nada a ver com o tempo de uso ou com a prática. E legal, né, que na pandemia você respeitou aí o isolamento, você evitou o sexo, mas isso não significa que você precise ficar sem se masturbar, tá bom? Boa sorte pra você e qualquer coisa, volta a falar com a gente. Valeu! E olha só a dúvida da Ana Paula. Doutor, meu marido diminuiu muito o tempo de ejaculação de mais de 1 hora para cerca de 10 minutos e eu acabo ficando só na vontade. O que fazer? Ana, você está contando pra gente que tem uma relação estável, que vocês tinham um tempo adequado de relação sexual e de ejaculação do seu marido e que de um período para cá, esse tempo de ejaculação dele acabou ficando muito encurtado. Você falou que não chega em 10 minutos até a ejaculação e isso acaba fazendo com que você não
não consiga ter prazer na relação sexual e não consiga chegar ao orgasmo também. Toda vez que acontece esse descompasso no casal, é importante tentar entender o que está acontecendo. Em geral, a questão é uma ansiedade. Por algum motivo ele está mais ansioso, ele acaba não conseguindo controlar o tempo de ejaculação e o resultado final é que vocês dois não ficam satisfeitos da mesma forma, da mesma maneira. Então é importante conversar, é importante entender as causas dessa ansiedade e é importante também combinar um intervalo que seja legal para os dois. Se estiver muito difícil fazer isso sozinho, eu recomendaria que vocês procurassem um terapeuta para que junto com vocês ele entenda as causas e pense em alternativas para que vocês possam prolongar esse tempo. E tem muitas técnicas, tem muitas maneiras, tem muitas formas para que ele possa aumentar o tempo até a ejaculação, tá bom? É isso aí, boa sorte para vocês. E olha só a dúvida do Bruno. Doutor, parei meus remédios de ansiedade por conta própria, estou sentindo tontura, enjoo, espasmos musculares e pontadas na cabeça. O que é isso? Bruno, você está contando pra gente que tomava alguns remédios para controlar a ansiedade, talvez alguns antidepressivos e benzodiazepínicos, e toda vez que a pessoa para de tomar esses medicamentos de forma súbita, ela pode enfrentar alguns sintomas como esses que você contou pra gente, sinalizando que seu organismo está sentindo falta desse medicamento. É quase como uma síndrome de abstinência. Por isso, toda vez que você está tomando remédios que têm efeitos no sistema nervoso central já há algum tempo e resolve diminuir esses medicamentos ou interromper o uso desses medicamentos, é muito importante que você converse com o médico para que ele te oriente sobre a melhor forma de fazer essa pausa ou de fazer essa redução. Parar de forma súbita como você fez, sem orientação médica, pode causar esses sintomas que você contou pra gente. Portanto, se eu fosse você, eu entraria em contato com o médico para que ele te oriente sobre a melhor forma de fazer essa redução ou essa interrupção. Em geral, ela tem que ser feita de uma forma gradual e sempre sob acompanhamento do médico. É isso aí, boa sorte! E olha só a dúvida do Joel. Doutor, tomei vacina contra a Covid da Janssen que não precisa de uma segunda dose. Por que eu ainda tenho que usar máscara? Joel, você tem que continuar a usar máscara sim por alguns motivos. Primeiro, porque a vacina demora algumas semanas para te dar proteção total ou a máxima proteção possível. Segundo ponto, hoje, como apenas 20% da população já recebeu a segunda dose, a gente ainda tem muita gente que está vulnerável ao novo coronavírus e que pode transmitir o novo coronavírus. Portanto, como a proteção da vacina da Janssen não é total, aliás, nenhuma das vacinas produz uma proteção total, você ainda está sujeito a uma exposição ao vírus. Por isso, é muito importante que mesmo vacinado, você continue a usar máscara, até que uma porcentagem muito grande da população esteja protegida e o vírus esteja circulando menos. Terceiro ponto, algumas pesquisas mostram pra gente que mesmo vacinado, você pode entrar em contato com o vírus pode se multiplicar em você e mesmo sem causar sintomas ou sem causar um impacto importante, você ainda assim pode transmitir o vírus. Portanto, usar máscara também protege as outras pessoas com as quais você vai entrar em contato. Resumo da ópera, todo mundo, mesmo vacinado com uma dose ou duas doses das vacinas recomendadas, ainda precisa usar máscara até segunda ordem, até que o vírus esteja circulando menos e até que a gente esteja seguro em relação às variantes que vão surgindo do vírus ao longo do processo da pandemia. É isso aí. Tá com alguma dúvida? Então escreve para o nosso Instagram, @JairoBauerOficial, ou ainda para o nosso site, doutorjairo.com.br. É isso aí. Você ouviu Fala Aí, com o Dr. Jairo Bauer. Dr. Jairo.